O ano passado começou com o otimismo dos economistas, apesar da crise política. A previsão era de que o desemprego e a dívida pública caíssem e o país crescesse 2,24%, o que seria a maior taxa desde 2014. Só que ninguém contava com a disseminação do novo coronavírus. No Brasil, o primeiro caso registrado de infecção foi no dia 26 de fevereiro. Comércios fecharam as portas, muita gente foi demitida e a área da saúde demandou despesas extras. A pandemia gerou uma recessão mundial pela necessidade do isolamento das pessoas. Hoje ainda existe um medo embutido nas famílias de voltar a sair, voltar a consumir, voltar às atividades básicas, e com isso faz com que há uma retração. Pouco antes de 2020 terminar, os especialistas e analistas de mercado acreditavam que o crescimento econômico poderia ser retomado em 2021. Mas diante de uma segunda onda da doença, da notícia do Banco Central de que investidores estrangeiros retiraram 8,5 bilhões de dólares de aplicações financeiras no Brasil no ano passado e de tentativas frustradas de privatizações com capital internacional, a expectativa agora é de que ainda não haja essa recuperação. E para que a economia não piore, existem algumas condições. Uma das principais esperanças é o Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19. A vacinação trará uma tranquilidade, não só para a população, mas também para as atividades econômicas que se retomarão e assim poderá ser recontratadas as pessoas e com isso a população terá mais dinheiro no bolso. O quanto antes a população estiver imunizada, o quanto antes a economia volta a funcionar a pleno vapor. Então a vacinação é a variável-chave nesse momento. O diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, Josué Pellegrini, aponta mais 2 fatores determinantes. O primeiro é o desempenho da economia internacional, né? Que tem um efeito muito importante sobre a evolução da economia brasileira, né? Especialmente no que tange a economia chinesa, né? A recuperação da economia chinesa e da política fiscal e monetária que será adotada nos países centrais, né, no enfrentamento da crise. Um outro fator determinante, né, que eu gostaria de chamar a atenção é a questão fiscal. Tá? A depender de como for a gestão fiscal, o desempenho da economia poderá ser pior ou melhor, né, do que um cenário básico aí de crescimento mediano, né, na faixa dos 3%. O senador Espiridião Amin explica como a reindustrialização e a competitividade do Brasil no setor primário também podem alavancar a economia brasileira. Nenhum país do mundo tem as virtudes que nós temos em matéria de agronegócio. Temos sim que valorizá-las, saber certificá-las, fazer um monitoramento dos nossos indicadores de sustentabilidade, que são altamente positivos, para valorizar aquilo que nós vendemos, desde matéria-prima, soja, por exemplo, até os produtos da nossa agroindústria. E o segundo grande vetor a nosso favor é a reindustrialização inteligente. A pandemia mostrou o nosso grau absurdo de dependência em relação a insumos, componentes, tanto para indústrias tradicionais, como por exemplo a indústria têxtil, quanto para indústrias mais modernas, pioneiras, como aquelas derivadas da tecnologia de informação e comunicação.